Livro de Daniel, capítulo 7. Diz a palavra do Senhor assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os que de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser despedaçado pelo fogo, para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal,
que era diferente de todos os outros, muito terrível. Muitos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e se abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto. No capítulo 8, versículo 1, diz a palavra do Senhor: no ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também insígnes, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu.
e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que apresentou diante de mim, como que uma semelhança de homem. E eu vi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo? E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Por isto será quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Nós vemos aqui, apesar de ser uma descrição muito complexa, né? São profecias para o final dos tempos, são profecias fechadas, são misteriosas, né? Mas nós vemos aqui algumas revelações ali falando sobre Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ali falando que esses poderosos que iam dominar a terra, esses reis poderosos, eles iam acabar com a verdade, e eles iam prevalecer, entendeu? Mas isso por quê? Porque o povo gosta da mentira. O povo gosta da mentira, o povo gosta do fingimento, o povo gosta da ilusão, da falsidade, da hipocrisia, não é? E isso é um perigo. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós professamos sermos cristãos, nós queremos ser felizes, queremos o nosso próprio bem, mas nós não estamos conseguindo conviver nem com as pessoas mais importantes da nossa vida.
Essa é a verdade. Não é? Às vezes você acha que a sua vida está ruim porque está faltando isso, está faltando aquilo, porque você não tem uma coisinha material ou outra, não é? E você fica esperando ser feliz amanhã, esperando ser feliz ano que vem, e você às vezes está com um tesouro do seu lado, você está tendo um dia precioso com tudo, com tantas coisas maravilhosas na sua mão, e você não está enxergando, como eu estava falando no início aqui, não é? As pessoas estão morando num país maravilhoso igual o Brasil, não tem tempestade de neve, não tem tempestade de gelo, não tem furacão, não tem tufão, não tem terremoto, não tem vulcão, não está em guerra, não é? Mas estão tudo infelizes, só reclamando da vida, o dia inteiro reclamando da vida, botando defeito em tudo, não é? A pessoa casa com uma mulher maravilhosa, a mulher casa com um homem maravilhoso, se amando, com tudo certo, às vezes tem casa, às vezes tem carro, tem tudo, mas não está bom, entendeu? Nunca está bom. Por quê? Porque a gente está vivendo de ilusão, de fingimento. A gente não assume que somos seres humanos, que temos que construir a felicidade. A felicidade ela não pode ser baseada em coisas materiais, ela tem que ser baseada num sentimento espiritual, numa visão espiritual, em uma visão racional. As pessoas agora não querem que você raciocine mais. Chegamos na modernidade, o jovem agora não admite que você raciocine. Não, você tem que viver o prazer. Você tem que viver o prazer, é só prazer. É só propaganda de bebida, de balada, de festa. E todo mundo tem que beber. Se não beber, você está louco. Você não pode nem sair da noite se você não beber. Você não vai ser feliz. Você tem que usar droga, você tem que usar estimulantes, não é? Você tem que, em todas as situações, você tem que ter uma sensação de explosão, né? Como se isso pudesse ser possível, você ser ligado para a tomada e ficar 24 horas sentindo prazer, alegria e felicidade. Então a pessoa fica vivendo um fingimento, se enganando e deixando de valorizar o dia, a vida, aquilo que Deus deu para ela. Por quê? Porque não assume a sua própria vida, entendeu? É por isso que quando a gente vê aí pessoas chegando lá no topo em suas carreiras e tudo, porque são pessoas que dão valor a si mesmo, que lutam, entendeu? Que lutam, são lutadores, né? A maioria é tudo, a maioria vai com as outras. A maioria, a felicidade delas depende de coisas fúteis, coisas inúteis, vive de futilidade, entendeu? Pode ser a mulher mais bonita do mundo, ela tem coragem de chegar no espelho e achar que ela está feia. Todo mundo está dizendo que ela é a pessoa mais bonita do mundo, mas ela olha no espelho e ela acha que ela está feia, porque ela não pode ter um espinho, ela tem que ser de porcelana pura, entendeu? Ela tem que ser porcelana, ela tem que ser perfeita, mas ela nunca vai ser, porque o olho dela é torto, o olho dela é imperfeito. E assim é tanto a mulher como o homem. Por quê? São pessoas que estão procurando o vazio, o nada. Não vão chegar nunca a lugar nenhum, não terá nada na terra, nem no céu que possa satisfazer uma pessoa que tem esse pensamento. Por isso que Deus fala aqui claramente que a verdade vai ser jogada fora. E aqui nós vemos aqui no final do capítulo também essa coisa impressionante aqui, que essas pessoas do mal vão dominar, entendeu? Vão dominar, porque o povo, ele quer o engano, eles vão ter poder de fazer maravilhas, adivinhações. O diabo aqui, quando fala de bode, você vê que na mitologia aí, em muitas religiões espíritas, o bode é símbolo, tem até nome, símbolo de Deus. Por quê? Porque é o governo do mal, é uma potestade, é um principado demoníaco, né? Assim como o dragão representa o demônio, a serpente representa o demônio, o bode aqui também, entendeu? E é o que vai acontecer no futuro. E aqui diz também, olha só, e se fortalecerá o seu poder
mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente e prosperará, e lhe fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, nós, entendeu? Temos que começar a assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, as rédeas da nossa vida, parar com essa brincadeirinha de deixar o nosso gênio ruim dominando o nosso dia, nosso gênio ruim dominando os nossos desejos, nossos pensamentos, acabando com a beleza do nosso dia. Enquanto a gente tinha que estar festejando, não é só no ano novo, não. Deu meia-noite, falta 1 segundo para meia-noite, aí da meia-noite explode fogo, né? Gasta o dinheiro que a prefeitura não tem, paga pelo seu bolso, explode o foguete, alegria, feliz ano novo, entendeu? E aí, o seu dia a dia você joga ele fora, você não dá valor a nada que você tem. Você tem 10, você deseja ter 15, você recebe os 15, você deseja ter 20, você recebe os 20, você quer ter 30, e você nunca está satisfeito, e nada que você tem resolve o seu problema, porque a qualquer momento você pode jogar tudo fora, porque você não dá valor a nada, entendeu? Você não vê os casamentos aí? Não, esse final de semana está começando com um casal ali, o casal mora como príncipe, tem tudo, filhinho de papai, são ricos, não separaram. E os filhos? Não interessa, filho, não interessa, entendeu? Aí você pergunta a pessoa por que ela está separando, ela sabe, a culpa é do outro, entendeu? Você pergunta para o outro vai dizer que a culpa é dele, entendeu? Porque são pessoas vazias, não tem compromisso com nada, com ninguém, nem consigo mesmo, conseguem passar a perna em si mesmo, conseguem se destruir, não dão valor a nada que tem, nada, entendeu? São só materialistas. E nós não podemos, nós como cristãos, não podemos aceitar isso, porque olha aqui, entendeu? A gente não sabe o dia do amanhã. A gente está baseando a nossa força no que a gente está vendo aqui agora e no que a gente está achando. Mas qual o seu poder? Eu pergunto, qual o seu poder? Seu poder é zero, nada, entendeu? Então, usa a inteligência, raciocina e lute com você para você mudar. Não, eu não vou ser assim, não, eu vou ser diferente. Essa palhaçada, porque eu sou tímido, porque eu sou assim, não, eu quero viver escondido numa caverninha, lá no buraquinho, só eu. Tá louco, não aceita isso na sua vida, não aceita isso, entendeu? Porque você vai cumprimentar os outros, porque você vai conviver com os outros, você não precisa dar a sua vida para os outros, não, isso faz parte, somos seres coletivos. Temos que aprender a nós a sermos humildes, nós temos que aprender a nós a sermos bons, sermos alegres, sermos educados, sermos finos, é nós. Não adianta ficar achando defeito nos outros. Você não é chamado para ficar medindo os outros, para ficar vendo defeito nos outros. Porque se deixar, o que nós fazemos aqui? O que nós fazemos? O que você faz? Chegar uma pessoa aqui agora, você já pega no seu caderno aqui, já está com 500 críticas em cima daquela pessoa. Entendeu? Mas você está olhando como você está agindo, como que você está fazendo? Você está criticando você? Não está, entendeu? Então comece a criticar você e comece a falar, é eu que tenho que mudar. Eu me lembro que quando eu comecei a tomar essa decisão, eu tinha mania de ficar passando receita de comida para os outros, eu tinha mania de ficar cuidando da vida de todo mundo. Eu falei, eu não estou conseguindo criar minhas filhas, cara. Eu não consigo educar minhas filhas. Eu falo para ela ir para a direita, ela vai para a esquerda. Eu falo para ela ir para a esquerda, ela vai para a direita. Eu não estou conseguindo nem educar eu mesmo, eu vou ficar preocupado com a vida dos outros. Eu tenho que preocupar comigo, cara. E de verdade, levar a sério. Levar a sério e entender que eu sou apenas um animal cheio de defeitos claríssimos, que estou preocupado, como Jesus falou, estou olhando
o cisco no olho dos outros, mas não estou olhando a trave que está no meu olho. Entendeu? É para isso que Deus nos chama, para a gente olhar a trave que está no nosso olho. Só tem duas pessoas que podem consertar a gente aqui na terra: é Deus e a gente mesmo, só. Entendeu? E nós somos chamados para sermos transformados. Amém? Louvado seja esse